E o Brasil, nesse ambiente complexo e um ambiente exigente e diferente, desafiador, e o Brasil nessa história? Bom, o Brasil, neste ano, no ano de 2011, você pode dizer que o Brasil continua bem na foto. E a que foto eu me refiro? É uma foto física mesmo, é real. É a foto. Teve até alguém que disse com que eu não concordo, que o Brasil está bem na foto, mas a presidente não. Eu não concordo com isso. Então, que fotografia é essa? É uma fotografia muito representativa. São os BRICS, chamados BRICS, agora com a inclusão do S, que é da África do Sul. Nós temos aí o primeiro-ministro da Índia, o presidente da China, o presidente da Rússia, o presidente do Brasil e o presidente da África do Sul. Esses são os considerados emergentes, são os considerados BRICS, são a novidade da realidade econômica e da nova conjuntura internacional. E uma coisa curiosa, se a gente compara, fazendo essa comparação do mundo com o Brasil, se a gente usar o perfil da população, essa comparação entre, se fosse uma aldeia, na realidade o gráfico representa isso, se o Brasil fosse uma aldeia de 100 pessoas e o mundo também, as comparações seriam desse tipo. 100%, 100 pessoas têm celular, ou seja, a quantidade de celular hoje no Brasil é do tamanho da população. Claro que tem gente que tem 2, até 3, tem gente que não tem, mas hoje, praticamente, a quantidade de celular é a quantidade de habitantes. 84% das pessoas no Brasil vivem em áreas urbanas, enquanto no mundo são 51%. Pessoas entre 15 e 64 anos, 69% no Brasil e 66% no mundo. Desses, 54% compõem a força de trabalho e no Brasil e 46% no mundo. Ou seja, tanto no Brasil quanto no mundo, nós estamos vivendo uma era de bônus demográfico. A maioria da população está em idade produtiva. Isso vai levar ainda uns 10 a 15 anos. E isso é uma coisa positiva para o país, porque permite que o trabalho que a maioria da população esteja ocupada no trabalho. Temos também o uso da internet, 43% do Brasil, 32% no mundo, 14% dos brasileiros têm carro, 14% dos habitantes do mundo também. Então, essa comparação mostra que o Brasil, se a gente considerar a média, o Brasil está superior à média mundial em muitos dos aspectos no caminho do desenvolvimento. E aí chama a atenção para essa coisa importante. E, provavelmente, se a coisa evoluir, segundo, se reproduzir para frente um pouco o que aconteceu para trás nos últimos anos, nós chegaremos, e há quem diga que essa conta é difícil de fazer, mas já há quem diga que o Brasil seja a 6ª potência mundial, já seja a 6ª potência mundial. No entanto, estamos no 84º lugar em desenvolvimento humano, o IDH, o que é inaceitável. Um país desse tamanho, com esse potencial, e tem um passivo social tão importante ainda, que precisa ser considerado por todos, são entraves ao desenvolvimento do país. Temos 35 milhões de jovens com idade entre 15 e 24 anos. E desses, 7 milhões deles não estudam, nem trabalham, vivem marginalizados e formam o grupo que mais mata e mais morre da população. Essa é uma coisa grave que precisa ser considerado. Nós temos todos esses aspectos positivos, nós finalmente parece que entramos no trilho do desenvolvimento, pelo menos no caminho do desenvolvimento. Isso, diga-se de passagem, abrindo parênteses, sem nenhum plano, não há um plano estruturado, não há um planejamento de médio prazo, como, por exemplo, a China tem, como, por exemplo, até a Índia tem, nós não temos. Nós fomos fazendo as reformas, fazendo de um jeito e de outro. Em anos anteriores eu coloquei aqui um slide, que é o título de um livro do grande sociólogo e pensador brasileiro, Darcy Ribeiro, que ele diz que o Brasil se move, a característica do país é que ele se move aos trancos e barrancos. Mas aos trancos e barrancos fomos no caminho certo, no caminho do virtuoso, vamos dizer assim. Mas temos um passivo social importante, a gente não pode esquecer disso. Não é só um passivo social, tem um passivo grande do ponto de vista de infraestrutura e uma série de aspectos que eu vou enumerar.
daqui para frente, que são justamente, eu chamaria desses 8 entraves para o avanço do Brasil, se a gente considera o horizonte dos próximos anos ou da próxima década. O primeiro deles, que é uma coisa, parece conjuntural, mas já vem acontecendo há muitos anos, que são os juros mais altos do mundo. Mesmo com todo esse esforço de baixar o juro recente, nós temos ainda o juro mais alto do mundo. E isso é uma coisa grave a qual eu vou me referir um pouco mais na frente, porque potencializa uma outra dificuldade que nós temos. Segundo aspecto, quase 40% do PIB é de impostos, mas não se consegue zerar o déficit público. Nós continuamos produzindo déficit. É verdade que produzimos também dívida, é verdade que crescemos, que a proporção da dívida ao PIB se mantém mais ou menos estável, mas, de qualquer forma, o que a gente arrecada, que é um absurdo, se a gente compara, eu já mostrei de vezes anteriores, se a gente faz comparação com os nossos concorrentes, com a China, com a Índia, até com os Estados Unidos, a nossa carga tributária é altíssima, é das mais altas do mundo, pelo menos do mundo emergente. Então, nós continuamos arrecadando muito, tirando muito e usando mal. Temos uma legislação tributária confusa, talvez a mais confusa e injusta do mundo. É um emaranhado de leis e regulamentos que é impossível alguém saber. Tem a legislação federal de vários impostos, tem as legislações estaduais de diversos impostos e as 5.000 e tantas legislações municipais de impostos. Esse emaranhado todo transforma, ou pelo menos nos delega, ou nos dá esse título desonroso de ter a legislação mais confusa e injusta do mundo. Temos também a máquina burocrática que cresce mais que o PIB. Ela é uma característica, principalmente nos últimos anos, pós-estabilização, isso aconteceu, a máquina cresceu mais que o PIB. Isso é um problema, porque termina desviando dinheiro, aumentando o déficit, se não for bem empregado. Nós temos a energia produzida pelo método mais barato do mundo, que é hidrelétrico, e o preço mais caro para o consumidor. É impressionante isso, aliás, não é só energia elétrica. Nós somos um dos países mais caros do mundo. Tudo aqui é mais caro do que muitos países e pelo menos os nossos competidores. É impressionante essa característica do país. Como as coisas são caras aqui, ainda mais com esse câmbio, as coisas ficam mais caras ainda. O nosso Big Mac é o mais caro do mundo, ou o segundo mais caro do mundo, pela comparação que os economistas fazem, a macroeconomia. Então, outro entrave importante é para cada real gasto, efetivamente gasto em salário, o empregador despende o mesmo valor em cargos e impostos. Também você não podia dizer que faz parte dessa carga tributária alta, mas especificamente criando dificuldade para a contratação, porque transforma as folhas de salário em algo extremamente penoso do ponto de vista de encargos complementares. Nós temos também o sétimo entrave, o país gasta mais com aposentadoria do que com crianças e jovens. E os gastos com aposentadoria são algumas disfunções importantes no país. Esses gastos tendem a dobrar até 2050, o impacto sobre a Previdência e tudo mais. E o oitavo entrave, esse é um entrave que recentemente ele começa a ser medido, 85 bilhões de reais perdidos para a corrupção. Foi recentemente feita essa medição, Transparência Internacional, Transparência Brasil, e é justamente a partir dessas constatações, que essa revolução da internet, essa que vem pelo mundo, tendo impactos importantes em vários continentes, ela começa a se manifestar aqui no Brasil. Ela é também brasileira, sobre esse ponto de vista de que já se começa a fazer mobilização programada ou mobilização agendada ou convocada pela internet, em alguns exemplos de Brasília, Paraná, São Paulo e outras localidades também. Não só em relação a isso, outro dia eu estava lendo que, por conta de um problema na cidade de Natal, os estudantes acamparam, foram convocados e acamparam na Câmara Municipal de Natal e passaram lá quase um mês até que conseguissem audiência com a prefeita e mudar alguma coisa em relação, acho que, transporte urbano
não me lembro bem o quê. Mas foi uma mobilização, são mobilizações importantes, que outro dia eu vi um comentário de que para essa passeata parece que confirmaram 100 mil pessoas, confirmaram, só foram lá 2 ou 3 mil. O importante nisso, eu acho, que não é quem vai lá, mas é quem confirma o interesse de ir, é quem mobilizou-se de alguma maneira já por essa questão. Nós temos também uma característica muito importante no Brasil, que é a distribuição, se a gente olha a distribuição da população brasileira segundo as classes de renda, é que a classe AB permanece mais ou menos estável em torno de 10% da população, a classe DE tem essa queda enorme, hoje em torno de 39% da população, e a incrível ascensão da classe C, que hoje representa mais da metade da população. Então, nós somos um país que entre 2003 e 2010 fez com que 32 milhões de pessoas fossem incorporadas ao mercado consumidor brasileiro. Então, é uma coisa fantástica que nesse período de tempo relativamente curto, tanta gente ingressasse no mercado de trabalho, aliás, no mercado de consumo, o que nos dá essa condição de ser um país emergente, também porque temos essa mobilidade de classe intensa, coisa que acontece com a China, acontece com a Índia, característica dos países emergentes. Tem uma tendência mundial. Então, nós podemos fazer, a partir disso, algumas considerações importantes que eu deixo aqui a título de alerta ou de observação, porque é uma coisa que nos chama muita atenção, é que de 2004 para cá, estamos vivendo um processo, segundo o Wilson Cano, que é um economista, ele diz o seguinte, um processo ilusório, em parte porque estamos crescendo sem investimentos, ou com pouco investimento, muito menos do que seria necessário. Estamos crescendo pelo consumo, pelo crédito, e por causa da situação no mercado internacional, que é excepcional, com os elevados preços de produtos primários, são as commodities vendidas à China. Então, nós temos uma situação peculiar, mas essa ênfase ao crédito que é importante, o crédito alavancou uma parte importante desse consumo, o acesso ao crédito, mas temos limite para isso. A gente começa a observar alguns sinais de preocupação. Por exemplo, o endividamento brasileiro vem crescendo e atingiu um nível recorde em relação ao percentual de renda anual, próximo de 30%. Vocês podem ver que o crescimento é contínuo. Também, a inadimplência das pessoas físicas teve a maior expansão em 9 anos, o que é uma coisa... Teve a expansão da inadimplência atual, é maior do que aquela observada no auge da crise de 2008 e 2009. Então, temos também um componente importante e um limitador do crescimento, que é essa coisa do crédito e do endividamento, que se manifesta na inadimplência. Então, o brasileiro deve o equivalente hoje a 30% da renda anual, patamar próximo dos países desenvolvidos. É 32% na Alemanha, é 32% nos Estados Unidos e 30% no Brasil. Isso não seria preocupante se nós não tivéssemos o maior juro do mundo. Continuamos tendo o maior juro básico do mundo e o juro na ponta do consumidor talvez seja, de longe, o maior do mundo, talvez o maior de todos os tempos. É uma coisa impressionante essa carga que tem o fato de termos o maior juro básico do mundo e o encadeamento que tem em todo o caminho da concessão do crédito e do próprio juro. Então, nós temos uma parcela importante, semelhante aos países chamados de primeiro mundo, ou pelo menos os países desenvolvidos, mas temos isso numa situação em que temos o maior juro do mundo. Então, o que passa a ser preocupante. E aí eu deixo aqui uma observação que me chamou muita atenção e que eu não sei exatamente se é nessa direção ou não, mas o fato é que a economia brasileira navega, diz esse economista espanhol, Santiago Nuno Becerra, a economia brasileira navega no mar de créditos no qual o governo incentiva o consumo de tudo, como ocorreu na Espanha entre 1990 e 2007. É uma coisa importante chamar a atenção, porque ele faz uma analogia com a Espanha, ele avança, ele vai mais além. Ele diz, o Brasil hoje é a Espanha de 2003, em uma versão 2.0, antes da crise da Espanha. Me parece, eu não sou especialista nisso, mas parece que é um pouco de exagero nisso, mas de qualquer forma é importante observar isso, porque a Espanha,
um aspecto importante da situação que a Espanha vive hoje deveu-se a esse endividamento, a essa concessão de crédito sem limite e o consumo, além das possibilidades de consumir, aliás, o que tinha havido também antes nos Estados Unidos. A Espanha, de certa maneira, emulou, repetiu o que aconteceu nos Estados Unidos. Então, eu deixo essa questão. Será que o endividamento está caminhando para uma situação de travamento, de impasse, e está nos deixando em situação delicada perante o futuro? Essa é uma questão que eu deixo, é uma dúvida, de fato, não existe entendimento compartilhado sobre isso, em relação às análises econômicas, no que diz respeito às análises econômicas, mas, de qualquer forma, é um alerta importante. Também apresento aqui, em seguida, 8 passos para o avanço do Brasil. Vimos os 8 entraves e quais são os 8 passos importantes para o avanço do Brasil, se a gente olha para um horizonte mais à frente do que a gente pode ver hoje no horizonte de uma década. Investir na educação e em novos talentos. Esse é um problema que a gente já convencionou chamar do problema de apagão da mão de obra, e fica evidente que isso precisa ser objeto de investimento concentrado do país. E aí eu faço coloco essa frase do Júlio Jacobo, que chama atenção para esse aspecto, que a mudança desse quadro de dificuldade na educação, na formação de jovens, no próprio cuidado com o jovem, passa pela valorização da juventude, pela possibilidade dessa faixa da população ter condições de estudar, preparar-se profissionalmente e entrar na vida adulta com perspectivas. Então, esse é um assunto de extrema importância e, por isso, vem em primeiro lugar. Melhorar a eficiência do Estado, esse é um diagnóstico já dado, todo mundo faz, é preciso melhorar a eficiência do Estado. O Estado, de modo geral, no Brasil, ele é gastador, ele é ineficiente, ele tem dificuldades históricas, entraves históricos e precisa ser melhorado se quisermos ser um país com futuro e que tenha a pretensão de ser protagonista no cenário mundial. Terceiro, criar regras claras e garantir a estabilidade das regulamentações. Isso é um problema grave no Brasil. Hoje é menos, diminuiu em relação ao que já foi no passado. Eu me lembro até de uma piada que se contava na época do regime militar, que determinada pessoa foi numa livraria e queria comprar uma Constituição. A pessoa que atendeu disse: nós não temos esse artigo aqui porque nós não vendemos periódicos. Porque mudava com muita frequência, mudava ao sabor das conjunturas, continua mudando muito, é uma característica da nossa legislação que melhorou, mas que precisa ainda de um reforço no que diz respeito à definição, criação de regras claras e, principalmente, a estabilidade dos marcos regulatórios. Outro aspecto importante do ponto de vista de que é preciso investir no sentido de transformar o país em um país protagonista no desenvolvimento do mundo, na cena mundial, é garantir que as regras sejam cumpridas. Claro, que se a gente compara no sistema judiciário com o sistema judiciário chinês, indiano e russo, nós estamos em franca vantagem, sem dúvida, mas ainda muito aquém do que poderia e deveria ser, e a população precisa que seja, e se comparamos com os países chamados desenvolvidos, os próprios países europeus, os Estados Unidos, etc. Quinto, renovar a infraestrutura de transporte. A gente vê todo dia acidente nas estradas, coisas terríveis, além da deseconomia, do custo enorme que implica esse deslocamento por estradas destruídas, etc. Renovar a infraestrutura de transporte interna e para exportação. Sexto, perseguir a competitividade e reduzir custos. Sétimo, reformar a estrutura fiscal e trabalhista. A gente viu que é são problemas sérios. Oitavo, superar as barreiras culturais arraigadas. São muitas e são presentes no setor público, no setor privado, etc. Esse recorte aí é de uma notícia recentemente publicada. Foi feita uma manifestação contra a corrupção, se eu não me engano, no Congresso, foi corrupção. Aí botaram lá a moda de Jânio Quadros, fizeram uma instalação de vassouras.
Aí as vassouras foram roubadas pelos manifestantes, depois de feita a instalação. Levaram as vassouras para casa. Então, se a gente contar isso em outro lugar, outro país, vão achar que é brincadeira nossa. Os próprios manifestantes atuaram contra a manifestação deles. O que eu acho também importante de destacar é essa observação desse ex-embaixador brasileiro na Europa, Marcos Azambuja. Ele diz o seguinte: eu achei muito curiosa essa consideração. O Brasil é uma Grécia ao contrário. A Grécia tem uma idade do ouro atrás. O Brasil espera ter uma idade do ouro para frente. Talvez essa história do país do futuro, de que o melhor está na frente, o melhor vai chegar, é essa coisa que talvez faça do país, pelas pesquisas mundiais, um dos povos mais, do brasileiro, um dos povos mais otimistas do mundo, do brasileiro, um dos povos mais otimistas do mundo. Acredita sempre que vai melhorar, o que é bom, o que eu acho que tem contribuído muito para esses avanços importantes que nós temos conseguido. E aí o próprio Azambuja ele faz essa observação. Na França, toda conversa leva, numa noite de inteligência, à discussão ideológica, discussão filosófica, etc. No Brasil, leva a música, o que é parte do nosso temperamento. Termina sempre em samba, né? O que é uma coisa boa. O samba é sempre algo interessante, é melhor do que discussões estéreis. Mas ele chama atenção para isso, que é uma característica do povo. E ele diz, ele avança e faz o seguinte: o Brasil já tem uma contribuição dada para a construção do mundo que vem. Chama atenção, eu acho que muito propriamente. Ou o mundo fica mais parecido com o Brasil, ou o mundo terá grandes dificuldades no futuro. E ele estava falando do povo, dessa nossa característica da generosidade própria do brasileiro, esse impressionante encontro de raças, né, que se fundiram aqui em determinado momento da história. E eu encerraria essa parte do Brasil com essa observação de Câmara Cascudo de que o melhor produto do Brasil é o brasileiro. A gente não pode nunca se esquecer disso. Nós temos um povo, de fato, que tem um potencial fantástico, que sempre acredita no futuro, que sempre acredita que pode melhorar, que é otimista. Isso ajuda muito. Ajuda muito em todos os esforços que são feitos na direção de melhorar, que os governos têm feito, muito embora não tenham planos em relação ao futuro.